Graça e paz, povo de Deus, povo maravilhindo. A paz do Senhor, pastor Edivaldo e toda a nação Vitória Plena TV. Ótimo dia. Presbítero André aqui, das Ceifeiras do Senhor, para trazer para vocês, nessa manhã, mais uma pílula de sabedoria. Pílula de sabedoria cujo tema nessa manhã é independente da estação. Cristo estará contigo em todas elas. Sabe onde está escrito isso? Texto áureo, meus irmãos. Mateus 28, 20, onde Jesus vai dizer: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, não importa a estação, Cristo estará comigo. Então importa que, independente da estação, eu tenho que permanecer fiel a Ele em todas elas. Glórias a Deus. A título de introdução aqui, meus irmãos, uma das perguntas mais comuns na caminhada cristã é: o que Deus está fazendo na minha vida nesse momento? Muitas das vezes olhamos para a nossa situação e não entendemos o motivo de algumas mudanças. Há período em que tudo parece florescer, há momento em que as portas se fecham. Existem fases de crescimento, fases de espera, fases de abundância, fases de silêncio. A Bíblia nos ensina que Deus é quem governa os tempos e as estações. Isso significa que nenhuma fase da nossa vida passa desapercebida aos olhos de Deus. O problema é que muitas das pessoas tentam viver uma estação diferente daquela que Deus está permitindo. Deus está te dando uma estação de verão, mas você quer viver um outono, um inverno, uma primavera. Querem colher no tempo de plantar. Querem florescer, mas ainda nem criou raiz. Querem verão permanente, sem aceitar que existe inverno, outono e primavera. Mas existe uma verdade que traz paz ao coração. A estação muda, mas Cristo permanece. Por isso, mais importante do que desejar outra estação é aprender a discernir a estação atual. Como identificar a estação que estou vivendo? Como você identifica a estação que você está vivendo e se alinhar e discernir e entender essa estação presente? Antes de falarmos sobre cada estação, precisamos entender algo. As estações espirituais não são definidas pelas emoções, são identificadas pelo processo que Deus está desenvolvendo em nós. Cada estação espiritual é Deus desenvolvendo algo em ti. Muitas pessoas pensam em estar em um inverno espiritual quando, na verdade, estão em um período de amadurecimento. Parece que você está frio, poucas ideias, poucos amigos, mas é Deus te ama, amadurecimento. Inverno não é tristeza, aproveita o inverno. Há fogo no inverno, a lareira se acende no inverno, não é no calor. Oh, glória! Você não é brasa, meu irmão? Não tem inverno que sustenta o verdadeiro fogo. Outros acreditam estar vivendo em abundância quando na verdade estão sendo testadas em fidelidade. Você, estou vivendo agora a abundância, oh glória, Deus me abençoou, chegou o dia da honra. Ai Deus, cuidado, porque eu estou te testando na fidelidade nesse momento de abundância. Primavera, meus irmãos, vamos falar da primeira estação, quando Deus está fazendo florescer. Como identificar? Você começa a perceber renovação espiritual, novas oportunidades, sonhos voltando à vida, respostas de oração, energia renovada, crescimento visível. Primavera é o tempo em que Deus faz brotar aquilo que parecia morto. Foi assim com Ana, foi assim com José nos anos de espera, foi assim com Neemias ao reconstruir Jerusalém. Mas atenção, a primavera não é apenas para celebrar, é também para administrar bem aquilo que Deus está fazendo nascer, viu? Está florindo o campo? Administra, porque vem outono e inverno. Número 2, o verão, estação número 2, quando Deus está produzindo frutos. Como identificam o verão espiritual, meus irmãos? Você percebe o verão espiritual quando as colheitas estão acontecendo. Portas abertas, crescimento constante,
Resultados de semeaduras antigas, maior estabilidade. Resultado de semeaduras antigas, por quê? Porque a lei da colheita, ela é infalível. A lei da semeadura, ela é infalível. Você colhe aquilo que semeou. É por isso que às vezes nos indagamos, ficamos questionando, por que o ímpio prosperou e eu não? Porque talvez você, no momento de semear, cruzou os braços. É o momento em que você devia estar trabalhando. Deus proverá sempre, mas Ele também diz para você trabalhar. É por isso que a lei da semeadura, ela é infalível. É uma estação, o verão, de produtividade, mas também é uma estação muito perigosa, porque é no verão que surge a tentação da autossuficiência. Salomão prosperou, Davi prosperou, Israel prosperou em diversas ocasiões. A prosperidade se tornou um teste maior do que a dificuldade. Note isso, a prosperidade foi um teste maior do que a dificuldade, meus irmãos. A pergunta do verão não é o que Deus me deu, mas continuo dependendo de Deus mesmo tendo recebido? Foca nisso, cuidado. Número 3, terceira estação, outono, quando Deus está podando. Como eu identifico o outono espiritual? Você começa a perceber mudanças inesperadas, ciclos se encerrando, algumas perdas, redução de excesso, reorganização de prioridades. O outono costuma ser muito desconfortável, né, meus irmãos? Porque ninguém gosta de perder folhas. Mas nem tudo que sai da nossa vida é prejuízo. Às vezes é Deus removendo pesos, distrações, dependências, falsas seguranças. Jesus ensinou em João 15:2, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o outono na sua vida, o tempo da poda do Senhor, não é diminuição, não é perda, não é Deus tirou de mim, não, é Deus podando para que você dê mais ainda do que você já deu. A poda de Deus é maravilhosa, tá vendo? Nós vivemos pensando, a primavera é linda, o verão, que coisa gostosa o verão, mas o outono é Deus olhando para você. Tu pode mais, tu pode mais. A poda nunca é destruição, meus irmãos, é preparação para uma colheita maior. Quarta estação, inverno, quando Deus está trabalhando nas raízes. Olha, meu Deus, como identificar o inverno espiritual? Você percebe silêncios, espera prolongada, processos difíceis, poucos resultados visíveis, necessidade de perseverança. O inverno é a estação mais mal compreendida, porque parece improdutiva. Mas as maiores transformações, construção espiritual, acontecem no invisível. José viveu um inverno na prisão. Davi viveu um inverno no deserto. É forte. Inverno no deserto é forte. Profundo isso. Reflete um pouco aí. Davi viveu o inverno no deserto porque estava sendo construído um rei que até hoje nós citamos ele em diversas passagens. Jó viveu um inverno no sofrimento. Jesus viveu um inverno no Getsemane, meus irmãos. No inverno, Deus não trabalha nos frutos, Ele está trabalhando nas raízes. E raízes fortes sustentam futuras colheitas. O erro de muitos cristãos, vamos caminhando aqui, o maior erro é comparar a própria estação com a dos outros. Você vê alguém vivendo o verão e talvez você esteja no inverno. Vê alguém colhendo e muitas das vezes é o seu tempo de semear. Você vê alguém florescendo enquanto você está sendo podado. Salmo de número 73. Depois dá uma lida lá. Mas Deus não trata a todos da mesma maneira e ao mesmo tempo. Cada pessoa possui um processo, cada pessoa tem um propósito, cada pessoa está sendo preparado para algo específico. Encontre o seu propósito, para que você não sofra com comparações injustas. O que cada estação nos ensina espiritualmente? Primavera nos ensina a esperança. O verão nos ensina a gratidão. O outono ensina desapego. O inverno nos ensina dependência. Todas possuem o seu valor. Todas possuem propósito. E todas apontam para Cristo. Como isso se aplica à vida? Vida espiritual.
Existem fases de intenso fervor e fases de profundo amadurecimento. Deus está presente nas duas. Emoções e sentimentos. Nem sempre a estação emocional será agradável, mas Deus usa cada fase para fortalecer a nossa estrutura interior e não a nossa aparência. No casamento, existe um momento de grande alegria e outros de reconstrução. Casais maduros entendem que alianças atravessam estações. Finanças. Há tempos de semeadura e tempos de colheita. A fidelidade deve existir em ambas. Saúde física e mental. Há momentos de força, mas há momentos de recuperação. Mas em todas essas, na saúde física e mental, o Senhor continua sendo sustento durante cada processo. 3 dicas para vencer em qualquer estação. Número 1, disciplina. Continue fazendo certo em todas as estações. Obediência. Aceite a estação sem resistir o processo. Não seja resistente, seja resiliente. Espiritualidade. Foque mais em Cristo do que na estação. Não importa se é verão, outono, primavera, inverno. Não. Foque em Cristo. Cristo está em todas, meus irmãos. O problema é que eu estou no inverno e eu estou dando foco para aquele inverno quando eu deveria dar foco em Cristo para que Ele me ajudasse a passar por esse inverno. Concluindo aqui, como saber qual estação eu estou vivendo? Pergunte-se, Deus está me fazendo florescer? Está me fazendo frutificar? Está me podando? Ou está aprofundando as minhas raízes? Essas 4 perguntas você vai saber em que estação você está neste exato momento. A resposta para essas perguntas revelará muito do processo atual. Mas independente da estação, eu reforço aqui, existe uma promessa que nunca muda, independente da estação. Existe uma promessa na Bíblia, no nosso manual, que diz que em todo o tempo Ele estará conosco. Mateus 28:20. Talvez hoje você esteja na primavera, talvez no verão, talvez no outono ou até no inverno, mas Cristo continua presente. Encerro aqui com uma frase. A maturidade espiritual não consiste em escolher a estação que você deseja viver. Percebeu isso? A maturidade, o cristão maduro espiritualmente, ele não escolhe a estação que ele quer viver, mas ele escolhe reconhecer a estação que Deus está permitindo e permanecer fiel a Cristo nela. Porque todas as estações mudam, mas Jesus continua sendo o mesmo hoje e para sempre. Então não importa que tipo de estação você está vivendo no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, aleluia, independente da estação, Cristo sempre estará contigo em todas elas. Aprenda a discernir a estação que você está vivendo e permanecer fiel a Cristo em todas elas. Esta é a pílula de sabedoria dessa manhã. Guarde-a no seu coração, pois quando chegar a mudança de estação, você vai compreender e vai vencer em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, volto para ti. Meus irmãos, Deus os abençoe grandiosamente. Presbítero André Santos, fiquem com Deus.